Seja bem-vindo ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje eu quero começar uma série que está dentro das doutrinas do cristianismo, que se é estudado mais precisamente dentro das teologias sistemáticas, onde se estudam várias doutrinas, por exemplo, cristologia, doutrina de Cristo, bibliologia, a doutrina da Bíblia, né? Entre outras, e dentro dessas, né, uma teologia, antropologia bíblica, né, teontologia, estudo de Deus. Dentre elas, o nosso estudo vai seguir a sequência, nós vamos estudar a soteriologia, né? Hoje vai ser um início, né? Aqui uma síntese, uma breve introdução, apenas de forma para apresentar, trabalharmos algumas questões da soteriologia a nível ainda introdutório e progressivamente vamos aprofundando a doutrina nas suas nos subtemas que acompanham, né? Soteriologia, como sabemos, é a doutrina da salvação. Nesse primeiro momento, eu quero trazer a definição e importância, então, da soteriologia. Primeiro vamos fazer uma introdução, vamos definir, então, o que é soteriologia, e na sequência qual a importância da soteriologia, e no final a gente traz um resumo, então, de tudo, para na sequência seguimos aprofundando então sobre o que é a soteriologia e toda a sua abrangência, né? Eu quero trazer aqui um livro-texto e tem algumas outras sistemáticas também que eu vou utilizar, mas quero aqui apresentar essa obra, que é um manual de teologia sistemática do Zacarias de Aguiar. É um livro bem não é um livro muito denso, né? É uma obra com uma obra a nível introdutório, né? Na verdade é um manual, né? Para que você entenda as doutrinas, né? Vá aqui e veja como se desenrola então as doutrinas. Nas sequências eu vou trazer algumas teologias sistemáticas que eu recomendo, né? Para que vocês possam tá aprofundando o estudo de vocês, né? Aqui é para aqueles que ainda níveis iniciais e mesmo aqueles que já dominam a teologia sistemática, né? Para que aprofundem então seus estudos. Então, vamos começar a nível introdutório, trabalhando então o que é a soteriologia. E a soteriologia, de uma forma bem simples, é o ramo da teologia cristã, né? Que estuda a salvação, ou de uma forma simples, né, é a doutrina da salvação. Estuda a doutrina, então, da salvação, na sua abrangência, sua origem, né, a natureza da soteriologia, da doutrina da salvação, como também implicações, né, quais são as implicações que decorrem, então, da soteriologia. A soteriologia, ela é considerada, né, uma doutrina central da fé cristã, né? Existem muitas doutrinas centrais da fé cristã e a soteriologia ela se encontra então dentro delas, né? E também aqui a soteriologia ela busca responder a algumas perguntas fundamentais, né? Que o cristão, nesse caso aqui, estamos falando de cristianismo, estudando sobre o cristianismo, soteriologia é uma das doutrinas, então, do cristianismo, ela busca, então, responder algumas perguntas fundamentais, como, por exemplo, como o ser humano ele pode ser reconciliado com Deus. Por que ele precisa ser reconciliado com Deus? Dialoga com outras doutrinas, então, né? Qual o papel de Jesus Cristo nesse processo, então, de reconciliação do homem para com Deus? Qual é o papel de Jesus Cristo? E aí nós podemos seguir, então, para a definição, né? Já entendemos um pouquinho, a nível introdutório, a nossa temática, definição e importância. Nós podemos seguir, então, para a definição, né? Definição, como podemos, então, definir soteriologia. Como é que eu defino soteriologia? Como ela pode ser definida?
Vamos primeiro para o termo, né? Vamos para o termo grego, né? O termo grego vem de sotéria, né? Que é salvação, mais logia, que é estudo, né? Então, estudo da salvação. Se fôssemos, então, trazer o significado de soteriologia, é o estudo sistemático da salvação na teologia cristã, porque cada religião ela traz o seu pós-vida, né? Ou o que acontece após a morte. Cada uma busca trazer respostas a partir da sua compreensão, a sua crença, a sua doutrina, né? No cristianismo, então, no caso, é a soteriologia que busca responder, então, o que acontece com o ser humano, né? O que o ser humano precisa fazer, né? Para chegar até o pós-vida, né? E nesse caso aqui, ser salvo e ser salvo de quê, né? Então, nós vamos ver essas respostas dentro da soteriologia. De forma abrangente, ela inclui alguns temas, né, dentro dela, como, por exemplo, o pecado, né? A redenção, né, a expiação, a justificação, a regeneração, né, santificação e glorificação. Tudo isso, de forma bem abrangente, está dentro dos temas estudados dentro da soteriologia, né, de forma bem abrangente. E aí, nós chegamos então ao terceiro ponto do nosso estudo ainda, compreendendo de forma introdutória a definição e a importância da soteriologia. Qual é a importância, então, da soteriologia, né? Primeira coisa, a soteriologia ela é central na fé cristã, né? A salvação dentro do cristianismo é o núcleo central da mensagem bíblica, né? Como também da própria missão que a igreja tem. Então, é central, é a salvação do homem. A salvação de quê? Nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos, né? E aí nós temos algumas questões também fundamentais dentro de qual a importância de se estudar então a soteriologia. E a soteriologia, dentro de questões fundamentais, ela busca responder como a salvação é alcançada, né? Nós vamos entender também dentro da amatologia, quando estudarmos, né, o porquê o homem precisa de salvação, também será respondido aqui no decorrer dos nossos estudos sobre a soteriologia, né? Então, algumas questões dentro da soteriologia é essa, responder como então a salvação é alcançada. Um outro ponto é que essa salvação, se a salvação ela é garantida ou pode ser perdida, quer dizer, o homem pode chegar a ser salvo e depois deixar de ser salvo, né? Aí é um debate dentro da soteriologia, né? E fica a compreensão monergista e sinergista, se o homem, após alcançar a salvação, ele pode ou não perder essa salvação. E um outro ponto é qual é o papel tanto de Cristo, né? Tanto de Cristo, aqui dentro de questões fundamentais, qual é o papel de Cristo dentro da doutrina da salvação? Qual é o papel de Cristo? Qual é o papel do Espírito Santo? Então, busca trazer essas respostas, daí a importância, né? Um dos pontos de o porquê a soteriologia, então, essa doutrina é importante, porque o cristão ele precisa conhecer, entender, compreender e estudar essa doutrina. Dentro da dimensão prática, né, ainda dentro de qual a importância da soteriologia, nós temos a dimensão prática. E qual é? É que ela não é apenas uma teoria, né, ou uma filosofia religiosa, ou uma doutrina religiosa. Não é apenas, né, mas ela compreender essa doutrina e compreender a necessidade de ser salvo e o que vem após isso, dentro dos pontos, como eu trouxe aqui dentro da sua abrangência a questão da santificação, né, vai influenciar exatamente a vida do crente, como também a sua esperança, né? Muitas pessoas, no seu momento de dor, de morte, ele vem a desesperança, ou mesmo na vida, né? Compreendendo então a soteriologia, isso produz esperança, uma esperança na eternidade. Como também conduz ao homem a ter uma conduta ética e o porquê ele precisa ter essa conduta ética, né? Porque ele é um salvo, né? Como também como lidar com sua própria espiritualidade, cuidar da sua vida espiritual.
Ainda dentro da sua importância, nós temos que essa doutrina, nós vamos ver que existe uma diversidade teológica dentro do próprio cristianismo católico, cristianismo protestante e suas vertentes, né? Igrejas históricas, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, a compreensão sinergistas, monegista e sinergista, trocando em miúdos arminianismo e calvinismo, né? Dentro do protestantismo, como também a compreensão dentro da Igreja Católica de como se executa essa salvação, dentro do protestantismo amplo e a própria Igreja Ortodoxa também, né? Então, dentro dessa diversidade, essas várias perspectivas, né, elas oferecem perspectivas distintas, né, sobre como se executa os meios, como também a segurança da salvação ou não, como falei, uma vez salvo, salvo para sempre, ou você pode perder a salvação. Tem uma playlist aí, Calvinismo, depois você dá uma olhada. Tem alguns vídeos, também tem a playlist Arminianismo, está incompleta ainda, mas também tem alguns vídeos sobre o Arminianismo 5 pontos. Calvinismo, eu creio que deve estar completo os 5 pontos do Calvinismo. E qual é a relevância contemporânea, ainda dentro de sua importância, né, para os dias de hoje, né, de forma contemporânea, né? A compreensão da doutrina da salvação, ela ajuda a dialogar com outras religiões, né, no caso do cristianismo até mesmo com relação à evangelização de pessoas que professam uma outra fé, como também dialogar com pessoas de filosofias existenciais diferentes da compreensão cristã, né, sobre a existência e o comportamento e como o cristão ele deve ou não vivenciar. Então tem uma relevância temporal, né, até mesmo para a vida do cristão e do seu relacionamento com pessoas que professam fé diferente, né? Como também responder a alguns desafios modernos dentro da sua contemporaneidade, né? Sobre, por exemplo, o sentido, qual é o sentido da vida, né? A questão da justiça, né? Qual deve ser a justiça do cristão e da esperança, né? Então responde a alguns desafios que a modernidade traz, né? Sobre o sentido da vida, sobre justiça, sobre esperança, e é bem amplo, né? Se nós formos ver. E aí vamos resumir então tudo. Vamos fazer o resumo para finalizarmos então a nossa breve introdução sobre a soteriologia, doutrina da salvação. Primeiro ponto, definição e importância. Então vamos resumir. Primeiro, a soteriologia ela é essencial para entender a relação entre Deus e a humanidade, né? O porquê o homem então precisa ser salvo e qual é a relação de Deus com essa salvação e para com a humanidade. O segundo ponto aqui, ainda dentro da nossa conclusão, é que a soteriologia ela mostra que a salvação não é apenas um conceito abstrato, porque ela já deságua na vivência do cristão no seu dia a dia, no seu cotidiano e nas suas mais variadas formas de relações que ele possa ter no seu dia a dia, como ele deve ou não, então, se comportar. E o terceiro ponto é que a soteriologia ela não é apenas abstrata, mas ela transforma vidas, né? Ela molda comunidades, né? E sustenta a esperança cristã, né? Que nós temos um objetivo a ser vivido, né? E deve ter o foco na eternidade, na salvação, e essa salvação, no caso, através de Cristo Jesus, que morre pelos pecados, né? E o homem, daí porque o homem precisa ser salvo, né? Ele está distante de Deus, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Cristo, ele foi enviado ao mundo, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venham a ter, então, a vida eterna, né? A eternidade. Então é isso. Estamos dando início, então, ao nosso estudo sobre a soteriologia. Na sequência, nós vamos aprofundando, depois vamos trazer textos bíblicos, os pontos de debate. Vamos abordar todos os pontos para que você possa aprender sobre a doutrina, então,
da salvação, né, de uma forma interdenominacional, a partir da compreensão específica, central, no entanto, dentro da sua abrangência, em como creem algumas igrejas sobre alguns pontos dentro dessa doutrina da salvação, soteriologia. Se você quiser adquirir, adquira, eu não estou ganhando nada por isso, hein? Mas é da AD Santos, a editora, Manual de Teologia Sistemática, né? Zacarias de Aguiar Severa. Recomendo muito essa obra, eu acho que deve estar uns 70 e alguma coisa. Recomendo que vocês adquiram essa obra, aqui vocês vão ter os conceitos e os versos, os debates. Tem outras obras também que apresentarei na decorrência, então, do nosso estudo aqui, dos estudos que forem sendo apresentado a vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Se você não nos segue, nós estamos em todas as plataformas, Facebook e Instagram, Ciências da Religião e Teologia. É isso, e até a continuidade dos nossos estudos.